Nós vamos ler um texto que está em Lucas 17, 11 a 19, e vai ter aqui na tela porque é na versão A Mensagem. É uma versão que a gente não tem no celular, mas você pode acompanhar, se você preferir. Diz assim: enquanto caminhava em direção a Jerusalém, Jesus atravessou a fronteira de Samaria com a Galileia. Ao entrar numa cidade, 10 homens, todos leprosos, vieram ao encontro dele. Mantendo certa distância, eles ergueram a voz e suplicaram: Mestre, tem misericórdia de nós. Olhando para eles, Jesus disse: Vão, mostrem-se ao sacerdote. Eles obedeceram e, enquanto estavam a caminho, a lepra desapareceu. Quando percebeu que havia sido curado, um deles retornou, glorificando a Deus em voz alta, agradecido, ajoelhou-se aos pés de Jesus, pois não sabia como expressar sua gratidão. O homem era samaritano. Jesus perguntou: Não foram 10 curados? Onde estão os outros 9? Será que nenhum deles lembrou de voltar para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então disse a esse homem: Levante-se, siga o seu caminho. A sua fé o curou e o salvou. Uau, que história, não é? Sabe que nas últimas semanas, eu estava conversando com uma amiga, eu acho que eu compartilhei isso aqui em algum momento já. E ela me disse: Débora, dos 30 aos 40 anos é a década que a gente desenvolve gratidão ou pensa sobre gratidão. Eu estou nessa década da minha vida, né? E coincidentemente, é um tempo que eu tenho pensado muito sobre gratidão e tenho tido essa... talvez eu vou precisar só tirar o vento que está no meu rosto. Se for possível, obrigada. E eu tenho pensado sobre isso e Deus tem falado comigo sobre isso. Eu comecei a ler alguns livros sobre isso. E vocês sabem, quando a gente começa a pesquisar uma coisa, o algoritmo do Instagram nos encontra, não é verdade? Eu comecei a receber muitos vídeos sobre gratidão. E um dos vídeos que eu recebi, depois eu fui checar essa informação com algumas pessoas da ciência que eu conheço e me falaram que sim, é verdade. Diz que, olha que interessante, conhecimentos gerais, tá? A gente sempre começa assim, né? Depois a gente volta para a parte que importa. Quando nós temos gratidão, essa parte lateral do nosso cérebro, que fica em cima das 2 orelhas, chama sistema límbico. Tá? Pegou, né? Foi uma psicóloga que me ajudou com isso. Então, nessa parte, nós desenvolvemos conexões quando existe gratidão. Então, entenda aqui, uma vez que há gratidão, o nosso cérebro amplia o espaço. E ele aumenta as sensações positivas que nós temos em relação a pessoas, a relacionamentos, inclusive em memórias. Então, quando nós exercemos gratidão, eu recebo algo de alguém e eu realmente tenho gratidão, eu não digo obrigado, né? Eu tenho gratidão por aquilo, poxa, isso foi bom para a minha vida, obrigado por isso. O meu cérebro desenvolve uma parte e quando eu me lembro disso, eu recebo uma dose de hormônios do bem. Uau! Por outro lado, vocês sabem que existe gratidão e ingratidão. Mas a filha da ingratidão é a reclamação. Quando nós reclamamos, esse mesmo espaço do nosso cérebro ele faz uma coisa super interessante. As conexões que já existiam, ele corta. Então, em outras palavras, sabe o que acontece? Se você reclama, seu cérebro diminui. Poxa, Débora, começou assim já? Então, dica para os pais, né? Meus filhos entraram numa fase de muita reclamação na nossa casa. Estava cansativo. Tudo era, ai, arroz, ai, não quero, ai, de novo. E eu comecei a ficar numa irritação com aquilo, né? E eu disse, não pode. Aí o Will chamou eles, deixa comigo que eu vou conversar. Mas eu estava por perto também, né? O Will falou, filhos, não pode ser assim, né? A mãe de vocês se dedicou, fez o arroz, né? Então vocês têm que dizer obrigada, mãe. Não, tudo bem. Eu falei, mas eu também tenho uma coisa para dizer para vocês. Sempre que vocês reclamarem, o cérebro de vocês diminui. Me sigam para mais dicas. Bom, se vocês reclamarem perto deles, isso se tornou uma regra na nossa casa. Eles vão olhar para vocês e falar, diminuiu. E às vezes eles vêm e me perguntam, tipo, eles reclamam e falam, meu cérebro diminuiu. Eu falo, não sei, agora é só um exame para saber. Tá entendendo? Grava isso, você vai ter menos vontade de reclamar depois disso. Bom, mas dito isso, eu queria dizer para vocês que a palavra obrigado, que nós dizemos obrigado, 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 vem de uma raiz do latim, que é obligare. Sabe o que significa isso? Ligar em todos os sentidos. Parece que Deus já sabia de tudo. Então, quando
Alguém faz algo para você, não existe uma ligação nesse momento. Mas quando você diz obrigado, você devolve uma ligação poderosa. E agora, você tem uma ligação com essa pessoa, você tem uma conexão que é neural, mas também uma conexão no seu coração. Então, sim, a gente ensina as pessoas, os filhos, né? Diga obrigado, seja gentil, agradeça. Nós falamos isso, mas nós sabemos que, de fato, falar isso é educação. Mas sentir isso é gratidão. Devolver isso com uma ligação. Por isso, se você está vivendo problemas nos seus relacionamentos, deixa eu dizer, quem sabe o seu cérebro diminuiu nos últimos tempos. Você reclamou demais. Mas a solução é com gratidão. Nós podemos recuperar essas conexões e nós podemos voltar a nos conectar com Deus e com as pessoas. Estão preparados para hoje? Bora! Essa história tinha 10 homens. Né? Vocês viram, começou ali. E um deles não era judeu. Perceberam isso? Um deles era samaritano, era de outro povo, não era do povo de Jesus. Esses homens, quando eram diagnosticados com lepra, esse era um diagnóstico terminal. No dia que você recebia o diagnóstico, que era feito por um sacerdote na época, você não podia voltar à sua casa e se despedir da sua família, você não podia dar um último abraço nos seus filhos, você não podia dar um beijo na sua esposa. Não era como ir a uma guerra. Era a morte já decretada. Para você, acabou. Porque se você fosse até lá, você poderia correr o risco de contaminar mais pessoas. Então, quando recebia o diagnóstico, você ia vivendo uma espécie de comunidade de cuidados paliativos. Não tem mais o que fazer. Para ele já acabou, agora nós entregamos comida a uma certa distância, entregamos água a uma certa distância e eles vivem nessa comunidade de cuidados paliativos. Acontece que lá nessa comunidade, eu imagino que o assunto não devia ser muito positivo, nem muito bom. Todas as pessoas estavam esperando para morrer. Então, quem sabe, o que eles falavam era: como eu queria poder estar lá com a minha família. Nossa, como eu queria jantar junto com eles hoje. Como eu queria. Eu acho que era isso, né? Que eles deviam ficar falando. Puxa. E sabe que essa doença era tão terrível que os pedaços do corpo da pessoa vai se desfazendo. É o poder de uma bactéria que toma conta dela. Então, eles não podem mais ter contato nem de toque um com o outro, porque isso poderia piorar a condição dessas pessoas que também viviam juntas. Então, era o isolamento do isolamento. E acontece que em um determinado momento, a única coisa que podia salvar esses homens que estavam lá era uma intervenção divina, eles sabiam disso. Mas, nesse momento que Jesus está na Terra, não havia ninguém fazendo curas por aí, a não ser Jesus. Jesus tinha se levantado como um profeta no meio deles e Jesus tem feito coisas. E nesse momento, imaginem a seguinte cena. Os homens têm que ficar, esses homens que têm doença, a 50 metros de distância de qualquer pessoa que eles queiram se comunicar. É bastante. E a 50 metros, qualquer pessoa que está do outro lado pode fingir que não ouviu, não é verdade? Eu não vou falar com eles, deixa os caras lá, né? Estão todos prontos para morrer. Mas eles, ao invés de gritar, o que eles deveriam gritar para acenar para Jesus, porque eu imagino eles conversando ali, olha, eu acho que é ele, eu acho. Sim, tem 12 na volta dele, ele estava falando com outras pessoas. Vamos chamar ele. E eu acho que eles falaram assim, no 3, porque tinha que ser muito alto. Ao invés deles gritar, imundo, como eles tinham que falar, eles gritam, mestre, tem misericórdia. E sabe o que aconteceu nesse momento? Nada. Jesus gritou também lá do outro lado. Jesus não fingiu que não ouviu. Jesus disse, vão caminhando. Quando vocês chegarem na frente do sacerdote, se apresentem a ele. Uau, Jesus, grande resposta. Na caminhada, algo acontece. Vocês perceberam isso na história? Eles estão caminhando, eles tiveram fé na doença, né? Eles estavam ali vivendo nessa comunidade. Eles têm fé agora na cura. Por quê? Porque eles decidem sair de onde eles estão. Por uma palavra de Jesus, eles estão indo em grupo para um lugar para se apresentar e ver, será que nós vamos ser curados pelo sacerdote? O que será que vai acontecer? Mas no meio do caminho, eles olham e falam, eu estou curado. Eu também. Você está curado, eu estou. E 9 vão e desaparecem. Mas um volta. E fala, para aí, eu preciso agradecer. E sabe, nesse momento ele volta, e esse era o único que não era do povo de Jesus, era um homem estrangeiro. Ele chega e diz que ele agradece a Jesus e se ajoelha. E obrigado, Jesus. Jesus mudou a vida dele completamente.
Mas talvez você está pensando, por que esses homens tinham que agradecer? Jesus já fez está feito, não precisa dizer nada. Mas existia dentro da cultura judaica, e aqui que é interessante você saber, desde lá, se você ler a Bíblia do início dela no Antigo Testamento, não existe a palavra agradecer no Antigo Testamento. No original não existe. Mas existem atos de agradecimento. E o que eu quero que você... O primeiro insight que você tem que ter hoje é... Você pode falar muito. Se você não fizer, não é gratidão. Ai, como eu sou grato. É mesmo? Faz alguma coisa. Ai, eu sou muito grato, muito... Vocês já viram as pessoas que abraçam as árvores? Ai, gratidão, árvore. Não, obrigada a Deus, o Senhor plantou uma árvore. Cadê a pessoa que plantou a árvore aqui no chão? Eu quero agradecer essa pessoa, porque eu tenho sombra por causa dessa pessoa. Não é gratidão mar, gratidão luz. Não, é gratidão, Senhor. O que eu posso fazer? O salmista fala isso. O que eu posso fazer para devolver ao Senhor alguma coisa pelo que o Senhor tem me dado? Isso é gratidão. Então aqueles homens podem ter dito, quer saber, a gente está bem, bora, já foi. Mas um homem fala, eu vou voltar. E eu vou fazer alguma coisa. Olha que engraçado, lá no Antigo Testamento. A tradição judaica, tá? Todos esses homens sabiam disso. Gente, na escola se aprendia isso, tá? Dentro da casa se aprendia isso, na igreja se aprendia isso. Então todos eles sabiam, ninguém estava aqui inocente. Tinha que agradecer, tinha que ter rituais de agradecimento. Vamos lá, no final de cada dia, na virada de cada semana, no final de cada colheita, na virada de cada ano e na vitória de cada guerra. Então, todo dia, toda semana, todo ano, toda colheita, toda guerra. Eles sabiam disso. Quais eram as formas de agradecer? Primeiro, gratidão ao cantar. O povo judeu desenvolveu uma palavra que se chamava halal. É a palavra que nós usamos para dizer aleluia. Sabe o que significa aleluia? É quando você não tem mais o que dizer para Deus. Às vezes eu falo aleluia. É isso, você está dizendo, Senhor, toda a minha alma está te devolvendo alguma coisa que eu não sei o que fazer. Eu não sei mais o que falar. Aleluia. Aleluia não é obrigado, aleluia não é amém, aleluia não é nada mais, é aleluia, aleluia. E esse povo desenvolveu uma palavra para agradecer a Deus. O segundo tipo de gratidão se chamava oferta de manjares. Todos eles sabiam disso, a gente não sabe, mas eles sabiam, ok? Lembrem disso. Essa oferta era a primeira parte de todos os frutos que eles recebiam, ou de tudo que colhia da terra. Colheita boa e colheita ruim, porque a gente não agradece só quando tudo vai bem. A primeira parte de toda a colheita era devolvida. O terceiro tipo de oferta que o povo tinha que oferecer, e esses homens sabiam, se chamava ofertas pacíficas. São ofertas pela prosperidade. Aí você vai dizer, mas até agora esses homens não se enquadraram em nada, que eles deveriam dar uma oferta, porque eles foram curados. Prosperidade não tem a ver com dinheiro. Prosperidade aqui era um conceito muito amplo de saúde, de família, de felicidade, de viver uma vida plena. Então, esses homens acabaram de receber uma cura, eles deveriam levar algo. E olha que interessante, quando são ofertas de prosperidade, ofertas pacíficas, o ofertante participava do momento da oferta, ele levava o animal, eles faziam um churrasco e ele comia junto com o sacerdote. Era uma celebração. Eles sabiam que eles deveriam pelo menos voltar e dizer, Jesus, você faz parte disso, vamos entregar alguma coisa. Mas os 9 se esconderam, desapareceram. E ainda tinha mais um tipo de oferta. E essa sim era a oferta que se entregava todos os dias. Era uma oferta muito simples, uma oferta de ação de graças. Onde as pessoas faziam assim as mãos em forma de concha e erguiam ao céu. E ficavam um período assim, bendizendo o Senhor e cantando salmos e dizendo, um dia o Senhor colocou nas minhas mãos e agora eu estou te pedindo que o Senhor coloque mais nas minhas mãos, porque a partir de mim vai fluir alguma coisa. Vocês estão entendendo? Existiam ofertas instituídas, gente, todo dia, toda semana, todo ano, toda colheita, toda guerra. E esses homens descobrem que, quem sabe, eles estavam lá conversando naquele grupo, dizendo, ai, como eu queria hoje, no fim do dia, poder estar com a minha família, erguendo as minhas mãos e dizendo, obrigado, Senhor, por mais um dia. Mas agora que eles têm o corpo deles curados, eles descobrem que a lepra estava no coração deles. Porque agora eles podem fazer, mas eles decidem desaparecer. E sabe, quando eu li esse texto,
eu entendi que nós precisamos de antídotos contra essa lepra que está no nosso coração. Antídotos, nós precisamos encontrar na palavra de Deus coisas que vão fazer com que o nosso coração seja um coração grato. Porque lepra no coração também mata. Quem sabe a gente está tão preocupado com a nossa vida externa, com a nossa casa, com o nosso carro, com a nossa família, seja lá com o que for, que nós não estamos percebendo que o que nós vivemos hoje é fruto do que um dia nós pedimos. Obrigada, Senhor. Quem sabe você nem pediu pelo que você vive hoje, mas alguém pediu por você. Quem sabe você está sentado numa igreja hoje, é exatamente isso. Alguém orou durante anos sobre a sua vida. Por isso hoje nós vamos aprender antídotos para que nós tenhamos um coração grato. Gratidão não é para o além, gratidão não é para algo, gratidão é sempre para alguém. E hoje nós vamos entregar a nossa gratidão a Deus, vamos entregar a nossa gratidão uns aos outros, porque eu não quero ter um cérebro encolhido. Eu não sei vocês. Vamos lá então, a primeira coisa, que é um antídoto para ingratidão. Não tenha memória curta. Vocês viram o que aconteceu com esses homens? Por favor, Jesus. Fui curado. Se eu fui leproso, nem me lembro. Quantas vezes isso acontece na nossa vida? Por favor, Senhor, faça alguma coisa. Jesus, se o Senhor fizer, então... Cadê? Obrigado, Jesus. Gratidão não é palavra? Vamos entregar a nossa gratidão. A ingratidão, ela sempre é egoísta e autocentrada. Afinal de contas, eu tinha lepra, mas agora eu tô curado, mas também eu fiz por merecer. Não fosse o meu grito, eu não teria sido curado. Eu me esforcei, as coisas estão andando e tal. E assim, eu estudei muito para estar aqui. Eu tenho me dedicado, sabe? Eu tenho uma boa família, mas você acha o quê? Que eu não trabalho para isso? Não. A ingratidão é autocentrada. Você olha para você e você fala, tá aqui o poder. Sou eu que consigo. É através de mim. É eu que faço. E você esquece que um dia você bateu na porta de alguém e disse, você tem um emprego para mim? Você esquece que se os seus pais, que quem sabe você... porque meus pais são isso, são aquilo. Só atrapalharam a minha vida. Se seus pais tivessem te deixado 2 dias sem fazer nada por você, quando você era um bebê, você não estava nem aqui. E não só quando a gente é um bebê. Desculpa, gente, foi Deus que me deu essa palavra. Foi forte para mim também. A gratidão, ela não é uma positividade tóxica. E às vezes a gente está confundindo isso, né? Gratiluz, gratidão. Não, isso não é gratidão. Gratidão é uma consciência plena de que nós não somos uma ilha. Eu não posso viver sozinha. Eu não posso cortar meus relacionamentos porque um me fez mal. Dói, eu fui traída, eu fui machucada, as pessoas foram desonestas comigo. Beleza, mas não seja ingrato, não corte os relacionamentos. Uma vez nós passamos por uma situação muito difícil com uma pessoa. E a minha vontade, só que essa pessoa tinha construído coisas conosco durante um tempo. E a minha vontade era dizer, quer saber? Por causa disso que aconteceu agora, tudo que você construiu eu coloco num saquinho e boto no lixo. Porque não presta mais. E eu fui orar antes de fazer isso, porque eu ia botar no lixo. E eu conversei com meu marido e eu disse pra ele, sabe o que nós temos que fazer por essa pessoa? Nós temos que honrar essa pessoa. Porque o fato do que ela fez agora não anula tudo que ela construiu lá atrás. E nós fomos com muita dificuldade. E nós fizemos isso. E esse foi o melhor caminho. Porque as pessoas vão errar conosco. As pessoas vão falhar conosco. Nossos pais erraram conosco e vão errar. E nós, pais, vamos errar com os nossos filhos. Mas nós precisamos nutrir uma mente que não tem uma positividade tóxica. Ai, todo mundo é do bem. Não, vai ter erro, vai ter problema, vai ter dor, vai ter traição, vai ter luta. Mas isso não anula o que um dia foi feito de bom. Obrigada, porque um dia você pagou pelos meus estudos. Obrigado, porque um dia eu estava na pior e você foi lá, você me deu um abraço, você jantou comigo. Obrigado, porque eu sei que se não fosse você, eu não estaria aqui hoje. Obrigado pelas orações das nossas avós, quem sabe, fizeram por nós. Muitas delas nem estão mais aqui.
Obrigada porque nós recebemos coisas que nós não plantamos. Porque pessoas decidiram olhar além de si mesmo. Porque a ingratidão, ela está sempre centrada em si. Sempre olhando só para si. Sempre, sempre, sempre. Olha só o que Jeremias diz. Eu amo isso. Porque a Bíblia, ela não tem positividade tóxica, tá? Eu amo. Jeremias se chama o profeta chorão, né? Esse é o apelido dele. Diz assim, lá em Lamentações: ah, Senhor, como eu lembro o sentimento de chegar no fundo do poço. Mas há uma coisa que eu também lembro, e ao lembrar, continuo agarrado a essa esperança. O amor do Senhor é leal e eterno, e nunca acaba. Seu amor é misericordioso, seu amor não vai secar. Suas misericórdias são renovadas a cada manhã. Como é grande a tua fidelidade. Eu me apego ao eterno, digo e repito, Ele é tudo o que me restou, mas ainda tenho tudo. Aleluia. A gratidão cristã, o que nós aprendemos com Cristo é isso. As coisas não precisam estar indo tudo bem. As coisas podem ter ido estranhas, podem não ter corrido como a gente queria. Mas nós não temos memória curta. Nós temos um Deus que fez no passado. Nós temos um Deus que fez na Bíblia. Nós temos um Deus que fez com o povo no deserto. Nós temos um Deus que fez com os nossos avós, com os nossos pais, conosco e vai fazer com os nossos filhos. Nós não vamos cortar memórias por erros que foram cometidos. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada às pessoas que fizeram alguma coisa pelas nossas vidas. Vamos construir memórias daquilo que o Senhor fez. O salmista diz: bendize a minha alma, ó Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Você tem um caderninho na sua casa onde você está anotando os benefícios do Senhor na sua vida? Obrigada, Senhor, por isso. O meu sogro está aqui, eu sei que ele tem. Será que você está tomando nota? Você vai esquecer. A Bíblia diz: não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. As curas, os filhos que nós não podíamos ter. Aliás, ontem fez 8 anos que nós descobrimos que estávamos grávidos. Não é verdade, Will? Depois de ter ido a uma consulta médica, ela me tenta por 6 meses. Depois volta para tratar porque vai ser difícil. São 2. Gratidão por aquilo que nós estamos vivendo. Não tenha memória curta. O povo de Deus estava no deserto uma vez, porque antes disso eles eram escravos. E eles pediram a Deus pela libertação. E o Senhor mandou alguém que libertou eles. Sabem quantos dias eles esqueceram que tinham sido libertos? 3. Em 3 dias caminhando no deserto, eles esqueceram que Deus tinha aberto o Mar Vermelho para eles passar. E falaram: água amarga? Eu não quero. Pelo menos lá no Egito tinha aguinha boa do faraó. 3 dias, gente. Se você não toma nota, se você não falar sobre isso, se você não verbalizar, se você não contar para os seus filhos, a Bíblia fala para nós contarmos para os nossos filhos, nós vamos esquecer os benefícios do Senhor e nós vamos nos tornar pessoas ingratas. E pessoas ingratas morrem de lepra na alma. A gente seca, seca, seca e vai ficando amargo. Quais são as coisas que um dia você pediu? Ah, Senhor, se eu tivesse uma família. Ah, Senhor, se eu tivesse um marido. Ah, Senhor, se eu tivesse uma igreja que eu posso confiar. Ah, Senhor, como que você vai devolver alguma coisa? Eu estou falando da sua vida. Obrigado, que bom, e agora? Gratidão. Eu vou contar uma coisa para vocês, e meu marido não sabe dessa história, ele vai descobrir agora. Mas já está tudo resolvido. Nós estávamos casados há uns 2 anos. E eu recebi uma proposta de um novo emprego. Eu queria muito ir para lá, fui para esse emprego, era na minha área, eu estava muito feliz. Nós trabalhávamos entre 9 mulheres. Então a gente tinha intervalo a cada 30 minutos para fazer evolução de prontuário. E aí ali a gente era num cafezinho, né? A gente sentava, começava a conversar. Das 9 mulheres, 8 eram frustradas no casamento e eu era recém-casada. Então o que acontecia? Quando a gente sentava para conversar, porque lá em casa é assim, 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 porque tu vai ver. Porque vai ser assim, porque não sei o quê, porque funciona. E uma delas me ensinou uma frase até. Ela disse assim: Débora, se tu quer ter um casamento mais ou menos, tu tem que falar assim pro teu marido e ver como ele reage. Diz assim, ó.
Eu nunca falei. É só para ilustrar para vocês. Vamos lá. Ela disse que eu tinha que falar assim, ó. O que é meu, é meu. O que é teu, é meu. E o que é nosso, é meu também. Eu te contei essa piada na época, né? Então, eu tava assim, imersa nesse mundo de reclamação, de não sei o quê. Sabe o que começou a acontecer comigo? Meu cérebro começou a diminuir. A respeito do meu próprio marido. Eu chegava em casa e pensava, é verdade. E não sei o quê. E eu comecei a sentir um distanciamento, uma coisa horrível. Eu nunca tinha sentido isso antes. E aquilo foi aumentando. Gente, não tô falando de 1 ano passando por isso. Eu tô falando de umas 3 semanas. Eu ouvia, chegava em casa, bem que elas falaram. Elas têm mais experiência que eu. É assim mesmo, parará. Uma coisa ruim. E eu fui nutrindo aquilo e eu fui me afastando dele. E até quando ele queria chegar perto de mim, eu ficava tipo, né? Agora quer, né? Esse era o meu sentimento, horrível. E eu estava lendo um livro nessa época, e eu orei um dia, eu estava no meu trabalho, eu tinha alguns intervalos, estava orando, e eu falei, Senhor, eu acho que isso não está certo. Mas eu não consegui identificar que as pessoas fazendo isso ao meu redor também estavam acabando com as minhas conexões com o meu próprio marido. E eu comecei a orar, e eu estava lendo um livro que não era sobre relacionamento, e esse livro dizia assim, se você está enfrentando algum problema no relacionamento com alguém, pare tudo agora, e pegue um papel e escreva 3 coisas pela qual você é grato dessa pessoa. E eu peguei e falei, não, vou fazer isso porque vai ser fácil. Mas a minha cabeça estava tão infectada por lepra, que eu peguei uma caneta e eu não tinha nada para falar sobre meu marido. Eu amava o meu marido. Nós fomos extremamente apaixonados. Nós começamos a namorar muito cedo, nós queríamos nos casar, nós tínhamos planos para o futuro. Eu não conseguia falar nada, eu só lembrava de coisas ruins. Só lembrava da toalha molhada em cima da cama. Eu falava, gente, não pode ser, isso não é tudo. Saiu a primeira. Obrigada, Senhor, porque meu marido, ele sempre foi apaixonado por mim. Obrigada, Senhor, porque meu marido é cuidadoso. Obrigada, Senhor, porque ele faz as compras da semana, porque eu não posso. Obrigada, Senhor, porque ele me traz todos os dias no meu trabalho. Obrigada, Senhor, porque o meu marido é provedor na nossa casa. Obrigada porque meu marido tem um coração totalmente entregue a Ti. Obrigada. E eu comecei a escrever, e a escrever. E eu comecei a chorar. Eu falava, Senhor, obrigado, porque eu tenho muito mais do que eu mereço, porque eu tenho muito mais do que eu um dia te pedi. Senhor, quando eu era uma adolescente, eu falei, Senhor, um dia eu quero ter uma família. E agora eu tenho, com uma pessoa que me ama, com uma pessoa que está ao meu lado. Mas a ingratidão tinha acabado com o nosso relacionamento. Ele está sabendo disso agora. Para ele estava sempre tudo bem. O que eu quero te dizer hoje é, quais são as coisas que um dia você pediu pro Senhor? Faz uma lista e começa a agradecer sobre elas. Estou passando por uma fase difícil com os meus filhos. Faz uma lista, senta com eles e diz, eu quero agradecer vocês por algumas coisas. Depois desse dia, eu entendi o segundo antídoto. E eu fiz um pacto com o Senhor e Ele vai descobrir agora isso também. O segundo antídoto é, não faça silêncio. Eu sou uma pessoa que não sou briguenta. Eu tenho preguiça de brigar, para vocês entenderem. Não é uma virtude. Eu só penso, não, deixa pra lá, resolve de outro jeito. Então, eu nunca tô brigando. Porque você fez isso. Não é meu perfil. Mas eu tinha uma frase que era assim, para não reclamar, eu fico quieta. Então, para não reclamar, eu fico quieta. Daí, eu não tô pecando. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Você vai ver isso na Bíblia. Quando percebeu que havia sido curado, um deles retornou, glorificando a Deus em voz alta. Agradecido, ajoelhou aos seus pés de Jesus, pois não sabia como expressar a sua gratidão. Para não reclamar, eu fico quieto. É deixar o seu cérebro continuar construindo ou continuar destruindo conexões. Não, prefiro não reclamar. Fale algo bom. Você precisa substituir? Então, se você está precisando construir relacionamento com Deus, com as pessoas, fale, bendize a minha alma, Senhor, e não se esqueça de nenhum dos teus benefícios. Eu sei tudo o que Deus fez por mim na minha cabeça. E você está falando? Fala. Eu sei tudo o que meu marido representa para mim. E você está falando? Desse dia em diante,
O meu marido deve ouvir de mim umas 4 ou 5 vezes por dia: eu te amo. Eu te amo. Eu abraço ele do nada e falo: tu sabe que eu tô contigo. Se tu precisar de alguma coisa, eu tô aqui. Tu não tá sozinho. Mas às vezes ele nos leva de manhã para tomar café da manhã. Eu gosto muito de café da manhã. Num posto de gasolina, que é o nosso lugar favorito. Não nos julguem. E aí, termina o café e eu pego a mão dele e falo: obrigada por isso. E ele fala: você não precisa agradecer, você é minha esposa. E eu falo: mas eu quero te agradecer. Você tá entendendo o que muda? Não é sobre quem faz alguma coisa. Não é sobre quem está em débito com você, porque sempre vai ter alguém em débito com você. É sobre a sua mente dizer: Senhor, eu escolho falar, eu escolho não mais fazer silêncio, eu não estou mais nessa onda de ficar, para não reclamar eu fico quieta. Vai morrer amargurado, vai morrer com lepra na mente, para não reclamar, fala algo bom. Bendize, ó minha alma, ó Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Para não reclamar, eu digo: obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, pelo que o Senhor está construindo em mim. O seu marido não é a toalha que ele deixa em cima da cama. Os seus filhos não é o quarto bagunçado. As mães de adolescente estão dizendo aleluia. O seu emprego não é o dia mau do seu chefe. A sua vida não é a forma que seus pais te trataram um dia. Existe mais e nós precisamos olhar para o mais e não fazer silêncio. Isso vai gerar conexões entre nós, uns com os outros, mas entre nós e Deus. Quando você estiver na sua vida vivendo algo que você não sabe, parece que está errado, parece que o Senhor errou, parece que não está certo, parece que... Deus, tinha que ter sido ontem. Troca a reclamação, troca os pensamentos por dizer: obrigada, Senhor, porque eu sei que ainda que não está acontecendo como eu esperava, o Senhor está cuidando da minha vida. Porque o Senhor sempre esteve. Sabe por quê? Porque nós não temos memória curta. E nós sabemos que Ele cuidou de nós lá atrás. Que desde o nosso nascimento, a Bíblia fala que quando nós éramos uma substância ainda informe, que não tinha forma definida, o Senhor já conhecia todos os nossos dias. Então vamos lá, Igreja Zoe. A gratidão nunca exalta o eu. E é por isso que nós temos tanta dificuldade com ela. Você vai precisar olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer: eu elevo você, eu escolho levantar você, eu escolho te dar plataforma. Eu sei que você errou comigo, mas não é sobre isso. É sobre dizer todos os momentos que nós tivemos, momentos bons, sobre aquilo que você fez na minha vida. Eu sei, eu não sou nem obrigada a conviver se eu não quero com essas pessoas, mas eu posso agradecer a Deus, porque um dia, inclusive os erros delas construíram na minha vida alguma coisa, e é por isso que eu estou onde eu estou hoje. A gratidão não exalta o eu. E ela é amiga dos humildes. E a Bíblia fala que só tem um jeito de chegar a Deus: sendo humilde. Deus dá graça aos humildes. A gratidão, ela tem uma irmã gêmea. E ambas são filhas da mesma mãe. A irmã gêmea da gratidão é generosidade. Por isso que gratidão, a gente faz coisas. Paga um churrasco, chama para jantar, dá um presente, dá um abraço bem apertado, manda uma mensagem, convida para vir na sua casa. Você diz: quer saber, você está sendo um ótimo facilitador de Zoe Grupo para mim, você tem abençoado a minha vida, eu vou estar em todos os Zoe Grupos até o fim do ano do seu lado, para o que daí vier. É assim que é gratidão, gente. É assim que a gente faz comunidade, é assim que a gente cria uns com os outros. A mãe delas é a graça de Deus. A graça é mãe da gratidão e da generosidade. Nós só conseguimos expressar gratidão e generosidade se nós recebemos um dia da graça de Deus. Por isso, se hoje você sabe que já recebeu da graça de Deus, está na hora de você se levantar e ser uma pessoa grata. Caso contrário, deixa eu dizer para vocês, nós seremos assim como aqueles 9. Conheciam, eles sabiam do que Jesus era capaz, eles viram no seu próprio corpo que Jesus era capaz, mas eles nunca permitiram que a mente deles fosse liberta de uma doença que é a ingratidão. Vamos levantar, vamos ficar em pé. Por isso hoje, eu vou orar sim conosco, mas mais do que orar, enquanto eu estiver orando, eu vou pedir para que você pense pelo menos
um motivo de gratidão a Deus, e você pode expressar esse motivo de gratidão a Deus. Se você tem gratidão por essa igreja, você pode servir essa igreja de alguma forma. Se você tem gratidão pelos seus pais, você pode servir os seus pais. Se você tem gratidão por algum amigo, você pode servir esse amigo. Faça alguma coisa por essa pessoa. Pense em um motivo de gratidão a Deus e um motivo de gratidão a uma pessoa enquanto eu estiver orando. Só isso. Essa é a tarefa de casa de vocês dessa semana. Vocês vão fazer alguma coisa? O que vocês acharem, o que Deus colocar no seu coração. Porque gratidão é um exercício. Não é o Senhor que vai plantar. Ele nos deu da graça. E se nós já recebemos da graça, agora nós precisamos dar os frutos da graça. E a gratidão é um dos frutos da graça. Então, o primeiro dia, talvez você vai ser que nem eu, que vai travar numa folha de papel e vai dizer, não sei nem o que escrever. Mas conforme você fizer isso, você vai ver que você vai desenvolver relacionamentos verdadeiros e fortes. Vamos orar? Senhor Deus, nós te pedimos que nessa manhã, o Senhor transforme os nossos corações definitivamente, Pai. Que nós possamos viver da Tua graça, Senhor, que nós possamos usufruir daquilo que o Senhor tem para nós. Por isso eu te peço que dentro da Igreja Zoe o Senhor forme uma comunidade forte de pessoas gratas umas às outras, Pai. De pessoas que não têm memória curta, de pessoas que falam e que fazem barulho a respeito daquilo que o Senhor faz, a respeito das vidas que nós vivemos, Senhor. Eu te peço, Pai, que o Senhor cure os nossos corações e as nossas mentes. Muito mais, Senhor, do que os nossos corpos físicos. Nessa manhã eu te peço cura, Senhor, as nossas mentes da ingratidão, Pai. E nos ajuda a lembrar, Senhor, nos ajuda a fazer memória daquilo que o Senhor já fez nas nossas vidas. Em nome de Jesus eu te peço isso, em nome de Jesus. Amém.